CBN, Café com Política. Agora 10h44, a gente começa aqui nosso bate-papo com o Bruno Silva. Bruno, primeiro quero dar um bom dia para você, aqui é o André Berenguel, hoje estou tendo o prazer aí de falar contigo aqui no nosso Café com Política, junto com o Guilherme Pierangeli. Muito bom dia, viu? Prazer aí falar contigo aqui na CBN. Muito bom dia, André Berenguel, bom dia, Guilherme. Bom Alegria dia. E prazer é sempre meu de poder conversar com a galera da casa. Bruno, o Marco Guarizo trouxe, né, então nessa reportagem já mais um capítulo, né, dessa questão das árvores ainda, de toda essa política de arborização, mais um protesto sendo realizado e parece que ainda está longe de se chegar a uma conclusão de tudo isso. Longe de chegar a uma conclusão de tudo isso, viu, André? Aliás, a gente comentou ontem um pouquinho também sobre os possíveis desdobramentos e justamente deu naquilo que a gente já aguardava, ou seja, em absolutamente nada. E no final das contas, eu acho que a grande preocupação fica acima de tudo para o cidadão de Campinas, né? Que o que ele quer? O campineiro ele quer basicamente que o imbróglio seja resolvido, que possa avançar e a situação seja mais normalizada o quanto antes. Até porque tudo que envolve as questões de arborização é um dos temas que muitas das pessoas veem como uma questão secundária, mas na verdade ele é um tema vital para as cidades, porque é uma responsabilidade do poder público. E toda essa situação de não se decide algo, fica travado, fica truncado, é mais dor de cabeça lá na frente, viu, André? E, Bruno, a gente teve sessão ontem, né? Além desse protesto aconteceu ali na sessão. E falando da sessão em si, a gente teve a aprovação do projeto que obriga todos os pet shops de Campinas a divulgarem dentro das instalações placas com os nomes do médico veterinário, profissionais de banho e tosa que prestam serviços no local. Esse projeto segue para a sanção do prefeito Dário Saad. Também teve um outro, né, André? Também um projeto de lei que propõe um novo regulamento para dar transparência à utilização de veículos pelo poder público em substituição à lei atual, que é de 2009. Uma das mudanças, as placas dos carros da Câmara vão ter que exibir agora ao lado da placa o número do gabinete e não mais em adesivos laterais como acontece hoje. Na própria Câmara tem lá, né, gabinete do Legislativo, número tal. Só que aí também tem que saber o vereador em qual gabinete que ele fica, né? Se coloca o número do gabinete, a população também não sabe de quem é aquele veículo do vereador. E o último destaque da sessão de ontem, né, a primeira discussão, aprovação do Plano Municipal para a Primeira Infância Campineira, que estabelece diretrizes técnicas e políticas com o objetivo de planejar e estruturar a cidade para crianças de 0 a 6 anos, além de um projeto executivo que muda a estrutura da Secretaria de Saúde e cria alguns novos cargos, isso é algo mais burocrático. Enfim, Bruno, o que você destaca mais na sessão de ontem? Perfeito, vocês trouxeram os destaques que eu também visualizei aqui como os mais importantes, mas, Guilherme, eu queria até fazer uma brincadeira aqui, né? Transparência, nesse caso que o André Berenguel falou, né? Transparência peronomútil, né? Porque, na verdade, justamente, você precisaria ter uma informação associada a qual vereador que está utilizando aquele carro. Talvez por questão de segurança, não sei, eles tenham entendido que era mais razoável deixar ali só a informação associada ao gabinete. Mas acho que o que mais importa, no final das contas, mais do que ter ou não ter o adesivo, é que essas informações elas estejam disponíveis de maneira clara. O portal da transparência já garante ao cidadão o acesso às informações, porque no final das contas isso implica em recurso público. Se implica em recurso público, significa que você que está nos ouvindo aí do outro lado, tem mais do que o direito, tem a obrigação de poder ser bem informado por parte do Legislativo, prestando conta sobre isso. Até porque nós sabemos, infelizmente, né, muitos acabam abusando no uso de carros oficiais. Não estou dizendo que é necessariamente problema da Câmara de Campinas, mas é algo muito recorrente que a gente vê por aí. Queria também fazer um rápido comentário em relação aos outros dois projetos. Quem não está gostando da história da placa, certamente é o pessoal do Pet Shop, um custo a mais para ter que indicar ali quem são as pessoas que estão fazendo trabalhos, como, por exemplo, o de tosa animal, e você já imaginou, se entra e sai funcionários, de repente você demite alguém, você tem que ficar o tempo todo, né, alterando aquela placa. Eu particularmente penso que esse é um projeto que cria um nível de preciosidade da coisa, assim, de precisão, aliás, da coisa, que não precisaria ser tanto dessa forma, né? Se você informar ali quem é o profissional responsável, coloca ali o código da sua entidade, já estava mais do que o suficiente para dar visibilidade a tudo isso. E um último ponto, a questão da aprovação do projeto. Esse eu acho que é interessantíssimo, né? Para quem acompanhou a sessão também, ali foram levantados alguns pontos interessantes. E hoje, inclusive, da questão da primeira infância, né? E hoje, inclusive, a Comissão de Educação vai debater um tema que, embora não tenha a ver necessariamente com toda a estruturação do projeto, é algo que está junto ali. A Comissão de Educação fala hoje na Câmara de Campinas sobre a docência na educação infantil, vai ter uma série ali de palestrantes e, além disso, também vai debater os projetos que precisam ser emitidos os respectivos pareceres para logo irem a plenário. Agora, é um tema interessantíssimo, importante, teve participação ativa, segundo o próprio projeto de lei, do Conselho Municipal de Educação,
Agora, o que a gente sempre espera na condição de cidadãos novamente é que fique menos coisas no papel e muito mais ações na prática que possam vir a melhoria da educação e de uma parte da educação, gente, que é vital e onde o governo municipal tem total capacidade de interferir, que é na primeira infância, na educação ali básica da galerinha. E, Bruno, rapidinho para finalizar, a gente teve ontem a eleição do presidente da Alesp, né, o deputado estadual André do Prado, do PL, foi eleito inclusive com apoio do PT, né? Algo inusitado. Como que você vê essa composição e como é que vai ficar a Alesp agora, né? Na mão do PL, o que já era esperado diante do número de deputados estaduais que eles elegeram, passaram a ter a maior bancada, o PSDB caiu ali para terceiro, né? Não tem mais a presidência após um longo período. Como é que fica? Ô Guilherme, a gente que estuda legislativo faz um certo tempo, da casa, outra coisa é o mandato para dentro da casa. Por quê? O PT agiu pragmaticamente. Ele sabia que ia perder o jogo, não tinha candidato da oposição fortalecido. Então, dentro desse desenho, o que você prefere? Não dar um voto naquele que é o candidato mais cotado e que vai fazer a presidência, ou fazer uma composição política mirando, inclusive, poder pressionar lá na frente esse novo presidente para ocupar cargos em comissão e outros recursos que são importantes e estratégicos dos parlamentares. Então eles agiram pragmaticamente. É claro que em termos ideológicos, dali para fora do legislativo, a conversa é outra, os tipos de projetos são diferentes, mas agiu pragmaticamente pensando no que é o contexto da Alesp. Até porque havia adiantado ontem para você, o perfil da Alesp mudou um pouco, mas também não foi tão drástico assim, né? Não foi um verdadeiro cavalo de pau essa mudança, vamos dizer assim. E isso faz com que os partidos de centro-direita e de direita continuam tendo maioria. Tarcísio, ao meu ver, não vai ter muita dificuldade para governar, não, e o PT viu isso como um cálculo pragmático, a exemplo do que fez no Nacional, quando apoiou Arthur Lira, por exemplo, que é também uma figura completamente diferente ali do escopo político-ideológico do partido. Então vão-se os anéis e ficam os dedos pro PT, né? É isso. Basicamente. Melhor ter alguma coisa que não ter nada. Né? Exatamente. Obrigado, Bruno Silva. A gente volta amanhã com Café com Política. Uma boa quinta-feira para você. Obrigado, gente. Abração para você, Guilherme, André Berenguel e todo o nosso querido ouvinte do CBN Campinas. Bom dia. 10h51.